Ok, eu genuinamente não gosto de level design. Oi, eu sou o Gabriel e esse é o meu diário. Level design, ô tarefa chata. Mas antes de falar sobre isso, eu fiz algumas mudanças no game. Durante o level design, eu percebi que eu precisaria mudar algumas coisas na gameplay. Eu adicionei um sistema de spawn aleatório nas chaves para poder aumentar a dificuldade e também o fator exploração das fases. Eu também criei um armário diferente para servir como checkpoint, para tentar equilibrar um pouco a dificuldade, já que no Easy teriam muitos armários, ou seja, muitos checkpoints, e no Hard não teria quase nenhum armário. Então, para tentar equilibrar isso, eu fiz um armário diferente. Eu também melhorei esse sistema de checkpoint fazendo o player respawnar dentro do armário, para que não corra o risco dele voltar e ser morto logo em seguida. E eu também atualizei o sistema de power-ups. Agora a duração deles é afetada pelo nível de dificuldade, sendo 1 minuto no Easy, 30 segundos no normal e 20 no Hard. Eu dei uma polida no código também, mas isso é um pouco mais técnico, então eu vou deixar de lado. E o power-up de invisibilidade foi alterado. Agora ele adormece os monstros ao invés de deixar o player invisível. Eu achei que dessa forma ficaria um pouco mais interessante. Certo, agora a gente fala sobre o level design. Eu tinha dito no último vídeo, link no card, que eu tentaria pegar ideias de jogos como The Legend of Zelda e Mega Man Legends para os mapas. Pois é, eu desisti da ideia. Eu achei que seria muito difícil adaptar a gameplay do Finish It em mapas mais abertos, com salas e tudo mais. Então eu resolvi simplesmente manter os labirintos mesmo, já que era a proposta original do game. Mas ao invés de gerá-los usando algum algoritmo, eu fiz tudo à mão. Para facilitar um pouco a minha vida e deixar a gameplay um pouquinho mais interessante, eu resolvi dividir os mapas em áreas. Para passar de uma área para outra, o player deve encontrar a chave escondida que abre o portão. Eu fiz algo parecido com isso no level 5 da versão antiga do remake. Eu mostrei isso no episódio 4 dessa série. Link nos cards. Sobre a construção dos mapas, não tem nada de muito especial. Eu fiz usando os grid maps, como em outros projetos, porém, talvez, eu modele a versão final no Blender para ver se ajuda um pouco na otimização. O level 1 é o clássico tutorial, onde eu vou apresentando ao jogador as mecânicas. Porém, eu ainda não coloquei os triggers de mensagem. O level 2 não tem nada de muito especial também. Nele eu resolvi dividir o mapa em 4 quadrados perfeitos. Nesse mapa o player navega no sentido horário. O level 3 é o labirinto de anéis que eu queria ter feito antes, mas tinha ficado uma belíssima porcaria. Usando essa ideia de dividir o mapa em áreas, a coisa ficou bem mais interessante. O objetivo desse mapa é chegar até o anel de fora, encontrar a chave do artefato e voltar. Pro level 4, eu resolvi reciclar a ideia do labirinto de salas, mas dessa vez aplicando o conceito do labirinto dividido em áreas. Nesse mapa, todas as áreas se conectam num hub central, onde também fica o artefato. A ideia era parar por aqui, mas quem me acompanha no Instagram já sabe que eu resolvi adicionar um level 5. Esse level 5 é um puzzle de encerramento. O player tem que colocar cada um dos artefatos numa máquina em cada uma das 4 áreas do labirinto. Essas áreas são inspiradas nos outros mapas anteriores. Depois disso, o player tem que acionar o mecanismo no fim do corredor e então o jogo termina. Eu resolvi adicionar esse mapa porque eu achei que ficaria sem graça o game acabar meio que de repente. Isso aconteceu no The Training Course também, lá eu adicionei uma boss fight. Eu pretendo fazer cada mapa ter um padrão de cores próprio. No level 5, cada área teria um padrão de cores do mapa que ela corresponde. Agora, eu não vou dizer que eu estou 100% satisfeito com os novos mapas. O level 4 em específico, eu tenho medo de ele ter ficado muito mais fácil comparado ao level 3, o que poderia ser um problema, ou talvez não também, eu não tenho ideia. Durante essa etapa de level design, eu acabei criando uma 5ª regra para me ajudar nisso. Colocar um elemento da gameplay por vez na construção do mapa. Nos mapas do Finish It, por exemplo, eu comecei pelo layout, depois os portões, inimigos, armários, power-ups e por último as chaves. Isso deu uma leve facilitada na hora de fazer os mapas. E, como sempre, meu momento de desabafo, vou dizer que eu continuo não muito confiante para esse jogo. Eu não sei se ele está se tornando algo realmente interessante para ser um jogo comercial. Às vezes eu penso se escolher o Finish It foi uma boa ideia ao invés do Chrono Rampage ou do The Training Course mesmo. Ou então, por que não fazer um jogo todo do zero, algo baseado em Mega Man Legends, como eu tanto quero fazer. Sinceramente, eu espero muito que o Finish It dê minimamente certo, eu já não tenho certeza se ele foi uma boa escolha. Bom, é isso, esse foi o vídeo, curto como é de costume, mas dessa vez eu não tinha mesmo muito conteúdo para mostrar. Deixa um like, comenta aqui embaixo o que tá achando de tudo isso, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos, por favor compartilhem o vídeo para me ajudar na divulgação do Finish It, me sigam nas redes sociais e a gente se vê no próximo. See you!